nossa live. Deus te abençoe. Dê um abração no seu esposo querido, meu amigo, aquele corista do coral da Assembleia de Deus de Campo Grande. Não sei se vocês ainda estão lá, mas Deus os abençoe. E a todos quantos estão nos assistindo, Robinho Menezes e uma galera aqui, a gente tem uma turma grande, a Ilcia de Oliveira, ao pastor Emerson Batista, cantor, homem de Deus. Quero mandar um abraço grande para o Ministério Azaf, do pastor Eduardo Batista. E a todos mais, a Alessandra Kessler, minha prima, o Meyer sendo representado aqui, viu? Mas olha, gente, é muita gente que está entrando. A gente tem um papo longo para bater. Quer dizer, longo não, porque eu não quero cansar você. Mas o pouquinho que eu quero falar sobre o nosso trabalho é para que você possa se deleitar, se deliciar nas coisas do nosso lindo e invisível Deus. Na verdade, eu vou falar só um pouquinho sobre a invisibilidade desse eterno Deus, desse gigante Deus. Qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho do invisível? Será que o invisível ele pode ser medido? Será que o invisível ele pode ser quantificado? Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria convidar a você para participar dessa live, compartilhando esse link para os seus amigos, para os seus colegas, familiares, quem você puder, estender essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas. E eu tenho certeza que através desse livro, olha, na nossa conversa aqui, as pessoas que estão digitando, você vai ver no nosso link lá, que nós postamos o link do livro, que quando você clica, aparece direto na página do Mercado Livre. Já direitinho o link lá para você saber como é que funciona e como adquirir. Mas também tem um QR Code que nós vamos colocar no final, para que você, através do seu celular, você possa colocar ali o seu código e já entra também direto na página do Mercado Livre. Então, eu quero de antemão já agradecer a presença de todos vocês. Laurinha, beijo no coração, prazer te ver aqui. A todos os nossos amigos, as pessoas que estão entrando nessa live nesse momento. Você que está acabando de entrar, Deus te abençoe, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença, porque a tua presença, na verdade, é o que faz com que as pessoas comecem a entender ou a amar a Deus ainda mais através de um pouquinho que a gente vai conversar. Eu tive uma experiência muito linda com Deus ao escrever esse livro. Primeiro porque o título é muito sugestivo e eu pregava sobre essa mensagem, qual o tamanho de Deus, há pelo menos 17 anos. E à medida que eu ia pregando a palavra de Deus, em cima desse tema, que é baseado no Salmo 48, ali nós começamos a desenvolver, e o Espírito Santo de Deus ele iria me alimentando de mais temas, de mais assuntos. E quando eu comecei a colocar no meu coração que eu queria escrever sobre esse tema, qual o tamanho de Deus, vocês não têm noção daquilo que Deus, o Espírito de Deus, ele começou a me encher. Às vezes eu estava dirigindo na estrada, eu estava indo para algum lugar, ou estava indo para o trabalho. De repente vinha uma mensagem na minha mente e descia o meu coração. Você sabe o que eu fazia? Eu parava o carro na hora, pegava um papel de rascunho qualquer, às vezes até era um guardanapo, pegava uma caneta que eu tinha no carro e começava a escrever aquilo que vinha ao meu coração e ia guardando. E eu fui guardando esses rascunhos que vinha na mente, eu escrevia e guardava. E aí fui catalogando, fui classificando. E aí em cima daquilo e dentro da Bíblia, porque claro que quando alguma coisa vem para você, você tem que estar baseado na palavra do Senhor. E esse livro, completamente, ele é baseado na palavra do Senhor. Seja na área da biologia, seja na área da astronomia, seja na área da ciência, seja na área de qualquer coisa que você participar nesse livro, você vai entender que a Bíblia está coladinha lá. Então, eu quero te convidar, mais uma vez eu te peço, compartilhe essa live com as pessoas que você possa estar divulgando o nosso trabalho, divulgando esse livro abençoado. Eu tenho certeza que você, quando ler este livro na íntegra, você vai ter uma visão diferente do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, aquele que nos faz
vivo, aquele que tem o poder da morte e da vida nas suas mãos, na palma das suas mãos. O Deus invisível. Você sabe uma coisa que eu falo aqui no livro? Primeiro, eu falo da invisibilidade de Deus, né? O Deus invisível. Qual é o tamanho desse Deus invisível? Como quantificar Deus? Como entender Deus? Se nós somos voltados para um raciocínio lógico. Deus nos criou com 3 qualidades lindas e distintas: sabedoria, entendimento e raciocínio lógico. Essas 3 lindas qualidades que Deus nos deu, que Deus nos agraciou, eu quero falar sobre o raciocínio lógico. Primeiro, tudo que está diante de nós, tudo que vem ao nosso conhecimento, nós queremos saber por quê, como, quando, em que momento, como as coisas acontecem. A nossa mente só entra numa zona de conforto quando nós entendemos dentro do nosso raciocínio. Qual é o tamanho dessa sala aqui? Essa sala deve ter aí uns 5 por 10. Entendi. Então tem 50 metros quadrados. Quando a sua mente entende a limitação, você fica na zona de conforto. Entendi. É o raciocínio lógico. Tudo que vem diante de nós, nós queremos ter uma certeza daquilo que nós estamos buscando para ter como um aprendizado e como a zona de conforto. E aí, quando você fala em raciocínio lógico, como é que você quer entender Deus, o autor de toda a criação, se na verdade você não pode ver Deus, você não pode pegar em Deus, você não pode tocar nele, mas existe algo impressionante, incrível nesse Deus que é invisível, que você não pode ver, que você não pode pegar nele, mas existe algo nele que quem sente nunca mais é o mesmo. Você pode sentir a presença dele. O Deus invisível, esse Deus maravilhoso, esse Deus que você não pode pegar, que você não pode ver, eu quero falar sobre a invisibilidade de Deus. O invisível Deus, ele se fez real criando alguns invisíveis. Olha que coisa interessante. O invisível Deus tem na sua criação algumas coisas que são invisíveis que eu quero dialogar com você. Mas eu te peço mais uma vez, compartilhe essa live com as pessoas que você possa estar querendo, a mensagem que você possa querer trazer para alguém. Ela vai atingir o coração das pessoas, e as pessoas, ao lerem esse livro, elas vão se sentir tocadas e vão com certeza amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que já ama. Por que o invisível Deus tem criações invisíveis que sustentam o mundo concreto? Por exemplo, a Bíblia diz, lá no livro de Jó, quando Jó foi experimentado pelas ações de Deus, foi acometido de chagas, Jó teve um período da sua vida horrível. Foi muito provado por Deus, muito provado. E Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Não na sua vida, mas na saúde, o nosso adversário tocou. E a única coisa que Deus não deixou tocar foi na vida dele. Pois é. Ao longo do livro de Jó, ele se lamuria, ele cria expectativas, ele reclama com Deus, ele tem um embate com Deus absurdo, absurdo. Mas Deus em silêncio o tempo todo. Em todo o embate de Jó com Deus, Deus estava em silêncio, Deus não falava nada. Chegou um determinado momento que no livro de Jó, Deus resolve quebrar o silêncio e começar a fazer perguntas para Jó. Só que essas perguntas que Deus fazia para Jó, Jó nunca saberia responder. Aí eu quero convidar a você, só para, pelo menos você vai ficar registrado nessa live, e se você quiser anotar, o livro de Jó, capítulo 28, versículo 25, quando a Bíblia diz lá que quando
Deus estava perguntando para Jó assim: Jó, onde você estava quando se deu o peso ao vento e tomou a medida das águas? Peso do vento, peso do invisível, peso daquilo que não se pode medir, peso daquilo que você não pode tocar. Como é que é isso? Como é que o invisível Deus criou algo que tem peso? Como é que dentro do raciocínio lógico nós podemos entender o peso do vento? Só que Jó falou isso, Deus estava falando com Jó isso há milhares e milhares de anos atrás. Aí, no século XVII, em 1654, o cientista Blaise Pascal, ele matematicamente provou o peso do vento. Mas aí como é que... Ó, peso do vento. Você sopra na sua mão, você sente o vento. Mas que peso é esse? Quando Pascal descobriu matematicamente a pressão atmosférica, ou seja, pressão do ar. Quando você está na sua janela da sua casa, quando você está andando na rua, quando você está vendo uma árvore balançando, as folhas estão balançando pelo vento, é o vento aplicando o seu peso em algo concreto. O invisível fazendo se tornar real através do concreto. Ou seja, o invisível Deus deu ao invisível vento peso. O invisível Criador dando vida à invisível criação. Que coisa linda, né? Como é que esse Deus nosso, ele é lindo, ele é maravilhoso. Agora eu quero te convidar também, só para que você tenha essa anotação, mais um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 20, quando diz lá: porque as suas coisas invisíveis, olhem só o que Romanos está falando para nós. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, só se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Você entendeu que tudo começou do invisível Deus, através da invisível criação de Deus? Que Deus é esse que ele dá vida a um invisível que tem peso e medida? Que Deus é esse que através... Agora eu quero trazer um outro texto para você espetacular, que está no livro de Salmos, capítulo de número 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Olha, eu quero chamar a tua atenção para esta última frase. Pelo Espírito da sua boca. A palavra Espírito significa vento, significa sopro. A Bíblia está dizendo aqui, o salmista Davi está dizendo que todas as coisas foram feitas pelo sopro, pelo invisível da boca dele. Um sopro do invisível fazendo o invisível. Que coisa interessante. Não, eu quero, se você prestar bastante atenção em todo o raciocínio daquilo que nós estamos trazendo, você vai ver que o que eu estou falando não é uma linguagem difícil, mas é uma linguagem que você possa entender como Deus, ele se eleva em cima das coisas que nós já conhecemos. Eu não estou falando nada diferente, só estou falando coisas que você conhece. Coisas que você sabe que é verdade. Só que eu estou te chamando uma atenção para que você olhe com um prisma diferente, com um olhar diferente. Deus fez todas as coisas pelo sopro da sua boca. Todas as coisas são criadas através do vento da sua boca. Olha só, aí eu quero mostrar a você o seguinte. Sabe Jesus?
Jesus estava no barco com os seus discípulos, e aí, de repente, Jesus estava dormindo, de repente veio um grande vento, um vento revolto, que começou a amedrontar todos os discípulos. Aí, os homens atemorizados, eles começaram a dizer: meu Deus, nós vamos sucumbir, nós vamos morrer, e o mestre está dormindo, ele não faz nada para nos salvar. Aí acordaram Jesus. Jesus olha para eles: oh, vocês meus discípulos, estão comigo, ainda não aprenderam o que é ter fé? Aí a palavra do Senhor diz assim, que Jesus olhou para o vento e disse: aquieta-te. Jesus usou a palavra, o vento da sua boca, o hálito quente da sua boca, porque você, quando fala, nós somos pessoas concretas, visíveis, nós ouvimos, nós captamos toda a nossa audição. Mas o hálito da nossa boca, você não vê as palavras, você não vê. Quando eu estou falando com você, você não está vendo minhas palavras. Você entende pelo raciocínio lógico e você entende pela sua audição. Mas você não vê as palavras sendo proferidas. Você não vê. Então Jesus, quando disse aquieta-te, Jesus, através do seu hálito quente, um hálito invisível, um sopro invisível, deu ordem ao vento que é invisível, que estava jogando o seu peso, movimentando os mares, um invisível dando ordem a outro invisível, para que o mundo concreto se fizesse real. Então, Deus deu ordem a duas situações, ao vento e ao mar. E o mar se aquietou, e o vento cessou. Como é que pode, através do sopro da sua boca, o invisível Deus, através da sua invisível criação, fazer com que as coisas possam acontecer? Quero saudar aqui a Tassiane do Paraná. Olha onde nós estamos indo, Paraná, Deus te abençoe. Sul do nosso país, querido. Estivemos no Paraná, eu e minha esposa, é um estado maravilhoso. É uma cidade linda, nós estivemos em alguns lugares, viajando, passeando, no início do ano, nas nossas férias, e fizemos isso. Mas vamos voltar lá, Tassiane. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Mas o invisível, Deus, criou a invisível criação, o vento, o ar. E o ar? O vento, ele tem o quê? Moléculas. O ar, ele pode ser medido? Pode, através de moléculas. Você já ouviu falar da molécula do ar? Na física você estudou sobre isso. Então, o ar pode ser quantificado pelas suas moléculas. Quanto mais baixo você está, maior a concentração de moléculas existente. Quando você vai subindo, quando um alpinista vai subindo em uma montanha, mais o ar vai ficando difícil para ele. Então as moléculas elas vão se reduzindo. Quanto mais alta a pessoa está no avião, menos moléculas se tem. Então, as moléculas elas são quantificadas através de uma fórmula química. Como é que o invisível Deus, ele criou um vento que tem peso, tem o poder de fazer as coisas virarem concretas através do invisível? Esse mesmo invisível ar, ele pode ser quantificado. Olha que coisa linda esse nosso Deus. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção de você. Tem peso, pode fazer as coisas se tornarem concretas, tem moléculas. O invisível ar, ele tem temperatura. Como é que o invisível pode se tornar quente e frio? Temperatura normal, gelado. O invisível ele pode se transformar de diversas formas. Olha como o poder do Deus invisível atingiu em uma única criação invisível, o ar. Ele classificou o ar de diversas formas. Qual o tamanho de Deus?
como quantificar Deus? Como entender Deus através do nosso raciocínio lógico? E olha, além de tudo que eu falei aqui para vocês até agora, ainda tem uma coisa muito linda. O Deus, o invisível Deus, além de fazer tudo isso, ele ainda pode usar o invisível para falar com você. E quando o invisível, a invisível criação que ele usa para falar comigo e com você, aí é uma coisa esplendorosa, espetacular. São os sonhos. Eu estou falando dos sonhos. Aquelas revelações que Deus te dá às vezes à noite. Porque você não vê o sonho, né? Quando você está dormindo, você está no seu inconsciente, então você não está vendo nada acontecer. Aí Deus entra no circuito, em você, lá no seu subconsciente, e começa a conversar com você. Deus começa a trabalhar esse seu inconsciente, mostrando as coisas que Ele quer para você. Ou seja, o invisível usando um invisível para falar com você. Sabe quando Jesus nasceu, estava na manjedoura, e aí Herodes descobriu que o rei Jesus tinha nascido, e Herodes mandou que os profetas fossem até a manjedoura e trouxessem a mensagem das boas novas? Aí eles foram, e naquela madrugada, Deus os revelou em sonhos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, mas mudassem o caminho. Para que não fossem à presença de Herodes, mas fossem para outro caminho e desviassem. Olha a perfeição de Deus. O invisível Deus usando a invisível criação para falar com eles. Assim, Deus faz comigo. Assim, Deus faz com você de alguma forma. Muitas das vezes, a minha esposa, às vezes me conta: meu filho, hoje eu tive um sonho, eu acordei e tive um sonho assim, assim, assim. E aí eu dou muita atenção. Porque eu sei que Deus é um dos métodos que Deus usa para falar conosco. É através dos sonhos. É através das revelações. E aí, existiram situações, e existem, porque Deus ele é passado, presente e futuro. Existem situações que ela me contava e que no mesmo dia acontecia. Existem situações que Deus te mostra e que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Não importa. Porque Deus, por ser passado, presente e futuro, ele já está no futuro. Ele só antecipa o futuro a você, mas ele já está lá. Ele já está vivendo isso. Esse Deus, é dele que eu estou falando. Como é que se quantifica um Deus invisível em que, da invisibilidade, ele cria, ele qualifica por tópicos e por coisas que nós vivemos, que nós sabemos o tempo todo, mas não damos atenção a essas coisas. Então, o livro Qual o Tamanho de Deus, ele aborda isso. Ele aborda um pouquinho. Eu estou falando de um tópico de um capítulo do livro. Um tópico. O livro tem 206 páginas, onde eu falo da criação de Deus e eu esmiuço a criação de Deus na Bíblia e na ciência, de alguma forma. Aí, vamos traçar agora uma outra vertente do invisível Deus nas ações concretas. O profeta Daniel, ele era um homem que tinha um espírito excelente. A Bíblia fala que tinha um espírito de sabedoria e um espírito de excelência. Daniel era um homem que conversava com Deus. E os presidentes, os príncipes, os governadores sabiam que era um homem que não tinha nada que pudesse acusá-lo. E aí, esses homens, esses presidentes, esses príncipes, convenceram o rei a fazer um edito para que todas as conversas, todos os pedidos, todas as orações tivessem que ser através do rei, de ninguém mais. Porque eles sabiam que se fizessem isso, iriam pegar Daniel, somente Daniel.
E assim eles fizeram. O rei foi, assinou o seu edito, a sua lei, e ficou valendo por 30 dias. E eles já quiseram levar o banquete pronto, porque no mesmo dia que o rei assinou, eles foram à tarde e viram Daniel orando. E foram entregar Daniel, então, na mão do rei. E aí Daniel, o rei se viu obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Eu tenho uma paixão por esse texto bíblico, por esse livro de Daniel. Porque é algo que é tão presente, tão real, que isso me encanta só em saber. Mas o que eu quero conversar com você, que já conhece a palavra de Deus, que já entende, que sabe o que eu estou falando, que Daniel foi livre, foi guardado, estava seguro na cova dos leões, que os leões viraram travesseiro para que Daniel passasse a noite lá. Mas não é isso que eu estou querendo chamar a tua atenção. O que eu quero chamar a tua atenção é: não foi Daniel ser livre na cova dos leões, mas foi o método que Deus usou para livrar Daniel. Mas o método que Deus usou, ele tinha que fazer com quem? Com os leões. Não era com Daniel. A função de Deus ali para Daniel era guardar Daniel, era proteger Daniel. Era proteger Daniel. Então, como é que Deus fez para que os leões pudessem entender? Agora que eu quero entrar nessa parte. O idioma do leão é o rugido. Um rugido de um leão, ele pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância no deserto. 9 quilômetros de distância. E quando um leão ouve o rugido de outro leão, ele responde. Um faz de um lado, o outro responde do outro. É o rugido deles. É o idioma deles. Então eles se entendem na linguagem deles, no idioma deles. Bom, se o idioma do leão é o rugido, qual foi o idioma que Deus usou para conversar com os leões naquela noite, naquele momento em que Daniel estava na cova? Será que Deus usou o rugido para se comunicar com eles? Qual foi a linguagem que Deus usou? Por que eu estou te falando isso? Em primeiro lugar, a linguagem que Deus usou para com os leões, em primeiro lugar, ela foi entendida pelos leões. E em segundo lugar, ela foi obedecida pelos leões. Os leões entenderam o que Deus disse e os leões obedeceram a voz de Deus. Que idioma Deus usou para conversar com os leões? Para que essas duas atitudes deles pudessem ser cumpridas na vida de Daniel, e Daniel não teve um arranhão. Qual o tamanho de Deus? O mundo invisível interferindo na vida dos animais, na vida prática. Sabe quando você está naquela situação em que você tem dificuldades na sua vida? Quando a cova dos leões está diante de você, seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua vida conjugal, seja com seus filhos na droga, seja em qualquer situação, não importa. O importante é você entender que se você conversar com Deus, Ele já entende o teu idioma e Ele vai te atender, Ele vai te amparar, porque Ele entende a voz de cada um dos seus filhos. Ele entende você. Qual o tamanho de Deus? Como esse Deus invisível pode interferir na minha vida física? Eu sou criação de Deus. Você é criação de Deus. Deus criou... Hoje existem mais ou menos 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Deus deu uma particularidade na vida humana, né? No nosso corpo humano. Ele implantou em nós os neurônios. Existem mais ou menos 100 bilhões de neurônios em um cérebro adulto.
100 bilhões em uma pessoa. A ação dos neurônios, a função dos neurônios na nossa vida é aquela que leva os impulsos para o nosso cérebro. Tudo que leva impulso ao cérebro, os responsáveis são os neurônios. 100 bilhões de neurônios. Você tem noção do que é ser um emaranhado de neurônios no nosso cérebro? É assim que nós somos. 100 bilhões, mas se um deles entrar em disfunção no seu cérebro, desses 100 bilhões, Deus vai saber qual é e vai corrigir. Porque Ele te conhece. Ele conhece as 8 bilhões de pessoas que têm 100 bilhões de neurônios. Agora, trazendo a potência do que é Deus, na capacidade dele, da criação do ser humano, como é que Deus conseguiu colocar 950 mil neurônios na cabeça de uma abelha? Ah, meu Deus do céu. Na minha cabeça, 100 bilhões de neurônios. Na de uma abelha, 950 mil. Agora olha que interessante. Esses 950 mil neurônios na cabeça de uma pequena abelha, elas são focadas, os neurônios são focados em fabricar o mel. E fabricam. Deus, ele fez e faz as grandiosas coisas, as coisas mais lindas, mais eternas, das mais minúsculas possíveis. Então eu entendo Deus pela sua grandeza, eu entendo Deus pela sua forma de agir, pela sua criação, eu me rendo àquilo que Ele faz, porque Ele é Deus, é o invisível Deus que faz todas as coisas acontecerem. Olha, eu quero dizer a você o seguinte: Deus criou o universo que é eterno. Deus criou as galáxias. As galáxias, existem bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Existem um número incontáveis de estrelas. Um número sem fim de estrelas. E Deus criou todas as coisas ao longo da sua existência. Ele fez todas as coisas. Macro, e fez as coisas mais ínfimas. Eu falei de uma abelha aqui, e falei de uma quantidade de neurônios, que você está começando a entender que Deus começou a trabalhar nas miudezas. Agora, Ele trabalhou nas grandes, trabalha nas pequenas e trabalha também nas miniaturas. Eu e você temos em nossa vida, em nosso corpo humano, as partículas de átomo. O átomo, você é composto de átomos na sua vida. Só que o átomo, a olho nu, se eu colocar... Eu não tenho como ver os átomos. Ninguém tem como ver. Ninguém. Mas os átomos, eles só podem ser enxergados e vistos através de um microscópio eletronicamente potente. Aí é que ele consegue enxergar o conjunto de átomos que está lá no microscópio. Para que você entenda o tamanho de um átomo, para que você entenda, e tudo que eu estou falando está no livro e está na Bíblia. Para que você entenda o tamanho de um átomo, se você enfileirar, se fosse possível, enfileirar 1 milhão de átomos através do seu tamanho ínfimo, se você pudesse enfileirar 1 milhão de átomos colocando em fila, não daria, a soma desses 1 milhão, não daria a espessura do seu fio de cabelo. Esse é o átomo que Deus criou e colocou dentro de você. Como é que Deus trabalha do macro ao micro com tanta perfeição? Como entender Deus através da sua criação? Agora, você está espantado com esses átomos que estão dentro de você e que enfileirados eles têm essa performance de somar 1 milhão, mas não dá a espessura do teu fio de cabelo? Você está espantado?
Com o tamanho do átomo? Não fica não, querido. Não fica não. Sabe por quê? Porque dentro de cada átomo, dentro de cada um átomo, Deus ainda colocou lá dentro os prótons, os elétrons e os nêutrons. Deus é grande. Deus é grande na sua criação. Eu amo falar dessas coisas. Isso mexe comigo. Porque a gente não pode quantificar Deus. A gente não tem como quantificar esse Deus. Mas Ele é tão misericordioso. Ele é tão maravilhoso. Que eu falo desse tema com muito amor. Porque é um Deus invisível, mas Ele é real. É um Deus que transforma a vida de cada um. Ele faz de um ladrão um pastor. Ele faz de uma mulher que está na vida promíscua, ele faz uma mulher de oração, usada potentemente nas mãos dele. É desse Deus que eu estou falando, que tem o poder transformador de fazer toda e qualquer coisa. Não existe impossível nas mãos desse Deus maravilhoso. Compartilhe essa live. Ela pode alcançar muitas e muitas pessoas. Quero saudar o meu primo Luiz Carlos Kessler, que está lá nos Estados Unidos, em Orlando. Disse que ia estar assistindo hoje com a gente aqui. Luiz, Deus te abençoe e te guarde. A todos vocês, meus queridos amigos, irmãos, todos vocês que estão nos assistindo. Olha, faça com que essa live ela chegue nos lugares que nem você sabe onde chegará. Mas ela pode chegar e a pessoa pode entender que, através desse livro, nós temos uma diversidade de tópicos. Eu classifiquei esse livro em três etapas. Deus é grande nas grandes obras, Deus é grande nas pequenas obras e Deus é grande nas miniaturas. Olha, esse livro que está aqui na minha mão, Qual o Tamanho de Deus? Em um mês nós vendemos 1000 livros. Em um mês. É um livro que vai abençoar a sua vida. Se você é pregador do Evangelho e quer pregar de uma forma diferente, com conhecimento da ciência, baseado na palavra de Deus, adquira o livro Qual o Tamanho de Deus? Se você quer confrontar um ateu, adquira esse livro Qual o Tamanho de Deus? Porque através da obra da criação não existe nada que um ateu possa refutar aqui, porque vai entender que através da criação do invisível Deus, que todas as coisas são criadas e foram criadas, tem um motivo e tem um porquê. O porquê é esse aqui, ó. Deus. Qual o tamanho de Deus? Compartilhe esse livro, essa live no Facebook, no WhatsApp. Faça com que isso chegue às pessoas que precisam, de alguma forma, entender que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, que Deus ele tudo pode fazer. É o Deus que faz, é o Deus que desfaz e é o Deus que refaz toda e qualquer história. Ele refez a minha vida, ele vai refazer a sua. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, persevere. Persevere. Tudo vai acontecer. Olha, no QR Code que está aparecendo aí, na tela do seu celular, na tela do seu computador, você pode agora acessar e vai te mandar lá para o Mercado Livre, que é onde você pode adquirir o nosso livro. Então, entrando direto, você pode também acessar, digitar livro Qual o Tamanho de Deus? Vai bater lá da mesma forma. No link, você clicou aí no Facebook, vai bater lá no Mercado Livre. E também no QR Code vai
também te levar ao endereço do Mercado Livre, já direto na página do nosso livro. Tá bom? Gente, olha, eu quero, antes de terminar essa live maravilhosa, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de tudo que você vai ler e da forma como você vai ler, entender, estudar. Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua vida, e você, o Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer a um novo momento, a uma nova história, porque isso aqui foi uma inspiração que Deus me deu para poder trazer esse livro para você, tá bom? Na semana que vem, eu quero te convidar para uma live com a minha esposa. Renata, vem cá, meu amor. Vem cá, minha linda. Fica aqui do meu lado. Olha que linda essa minha mulher. A Renata, minha esposa querida, nós vamos fazer uma live aqui juntos, falando sobre a importância da mulher na vida de um homem. A importância da mulher na vida de um parlamentar. Por que a mulher tem que estar sempre ao lado do homem? Por que a mulher não está atrás do homem? Por que a mulher não está na frente do homem? Por que a mulher não está na cabeça, acima do homem? Por que a mulher não foi criada dos pés do homem? Por quê? Por que Deus colocou a mulher aqui assim? Olha que coisa linda. Por que Deus colocou as nossas esposas para estarem ao nosso lado? É um motivo muito simples. E é isso que nós vamos conversar, vamos bater um papo gostoso aqui, eu e ela, sobre essa importância da presença da mulher na vida de um homem. E principalmente de um homem de Deus e na vida de um parlamentar que é de Deus. Então, quero te convidar, na próxima segunda-feira, vem assistir essa live conosco, você vai ser abençoado, e nós queremos que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, e que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar nesta semana, possa te dar graça, vida e saúde, para que Deus possa realizar tudo aquilo que está no seu coração. Ok, gente? Mais uma vez, compartilhe essa live, faça ela chegar longe, para que as pessoas que precisam saber sobre Deus, essas pessoas possam ser abençoadas. Aqueles que são pregadores possam ter armamento, munição, para pregar ainda mais o Evangelho do Senhor Jesus e o Evangelho dele ser espalhado a todas as nações. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até segunda que vem. Grande abraço, um beijo no coração.